Boa noite, pessoal. Começamos mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevista do Jornal da Cidade, que toda semana traz uma personalidade para conversar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. Hoje, o convidado especial é o professor, poeta e jornalista Hugo Pontes. Hugo Pontes ele é natural de Três Corações, mas mora aqui em Poços de Caldas desde a década de 70. E o Hugo Pontes, entre vários assuntos que a gente vai conversar hoje, eu vou destacar o mais recente trabalho literário do Hugo, que é o Visitantes Ilustres, né? Poços de Caldas, 1886-1986. Boa noite, Hugo, tudo bem? Obrigado pela presença. Boa noite, João. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Tá. Vamos começar falando do livro Visitantes. Por que você escolheu esse período 1886 a 1986? Foi para pegar o período do centenário? Para pegar exatamente 100 anos, mas a motivação básica para isso veio em decorrência de uma proposta do arquiteto Osmer Pellegrinelli Júnior, que um dia falou comigo o seguinte: eu gostaria de traçar o roteiro de Dom Pedro aqui na cidade, apesar do pouco tempo que ele esteve aqui, mas a gente não conhece o roteiro da passagem dele por aqui. E eu gostaria de ver se fosse possível isso, a gente traçar um roteiro para fazer um roteiro turístico que pudesse atrair as pessoas para percorrer os mesmos locais onde Dom Pedro circulou. Eu falei com ele, eu vou fazer isso. E me propus a fazer e procurei informações a respeito. Aqui em Poços não tinha nada. Eu tive que ver isso em Campinas, num jornal antigo de Campinas, um jornal de 1915, e nele é que eu fui encontrar exatamente a descrição feita por um jornalista chamado Leopoldo Amaral, que esteve na comitiva de Dom Pedro e refez os relatos todos. Eu tirei dali. Depois a Secretaria de Turismo fez esse roteiro, eliminando algumas coisas, porque muita coisa já havia desaparecido. No decorrer de 100 anos, né, já havia desaparecido. É isso que aconteceu. E você está falando do Dom Pedro, eu estou vendo aqui no teu livro aqui, que a gente vai comemorar aí mais um aniversário, né, de visita do Dom Pedro, né? Praticamente agora 1º de outubro, né? De 1886 foi o dia que o Dom Pedro desembarcou aqui em Poços pelo trem ali na estação mogiana, né, Hugo? Exatamente. O livro aqui, Hugo, são 41 personalidades que visitaram Poços de Caldas. Possivelmente, eu acho que o Dom Pedro II é a personalidade mais importante que teve aqui em Poços de Caldas. De todos, assim, que, vamos dizer assim, que trouxe o desenvolvimento para Poços de Caldas foi ele, porque a ferrovia não veio por acaso. Veio especialmente para atender a visita dele. Para atender toda essa região nossa aqui, inclusive, que era Caldas naquele tempo, né? Sim. Para escoamento de produção, essa coisa toda. E como a linha não continuou, a ferrovia não continuou, e parou aqui em Poços de Caldas. O resultado disso foi o desenvolvimento de Poços e, de certa forma, prejudicou Caldas, né? O desenvolvimento de Caldas. Que o trem não chegou lá, Que o trem não chegou lá. Exatamente. Hugo, outra questão que eu queria que você falasse aqui em relação a essa passagem, né, do Dom Pedro II aqui por Poços de Caldas. Ele desembarcou ali em Poços de Caldas, ali na estação mogiana, aqui em Poços de Caldas, e tem um marco histórico dele aqui em Poços também, que foi a presença dele ali na Cascatinha, né? Inclusive tem aquela foto histórica, né? Que tem várias pessoas, é até difícil de identificar o Dom Pedro ali, né? É a única foto que mostra, que registra a presença do Dom Pedro aqui. É a única foto, não tem outra. Não tem outra, não né? tem. Tem uma fotografia que circula por aí, mas essa foto é lá em Petrópolis. Porque quando ele veio aqui, veio ele e a esposa, não veio mais ninguém. E na foto que aparece em alguns livros aí, aparece ele, umas crianças, certo? Mas não é aqui, E não né? é aqui,
Sabe? Eu já vi essa foto também, muita gente fala que é aqui, né? A dona Nilza, inclusive, trabalhou no Museu Imperial de Petrópolis e ela fala que aquela foto é lá do museu, que era a casa do Dom Pedro Lá no em Rio, Petrópolis. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Isso. Hugo, e outra só para a gente concluir essa questão aí da passagem do Dom Pedro aqui por Poços, tem também aquele episódio relacionado ao Barão do Campo Místico, né? Esse é interessante. Aquilo o Barão ali, do Campo exemplo, Místico, todo mundo conhece a rua, né? Mas às vezes não conhece a exatamente. história dele aqui, né? É o Antônio Teixeira Diniz. Uhum. Ele esteve, durante todo o período que o Dom Pedro esteve aqui, ele esteve à disposição do Dom Pedro para ir levar o Dom Pedro em todos os lugares. Então, como uma pessoa que estava ciceroniano Dom Pedro aqui, ele era um homem cordato, um cidadão inteligente, educado, e Dom Pedro, em reconhecimento à atenção que ele recebeu do Antônio Teixeira Diniz, deu a ele o título de barão. Tem uma historinha que fala que ele colocou a capa no chão, mas isso não foi, não ocorreu? Não, ocorreu um fato de que precisou atravessar uma região de lama, mas que pessoas carregaram o Dom Pedro na espécie Não se jogou o paletó ali, né, vamos dizer assim, né? Isso é folclore. É folclore, é uma lenda urbana, né? Lenda urbana. Isso mesmo. Hugo, eu vou te fazer uma pergunta relativamente óbvia, né? Você próprio falou agora há pouco que você fez a pesquisa aí do Dom Pedro, por exemplo, em jornais, né? Basicamente, para se fazer um trabalho desse tipo aqui, precisa pesquisar em jornais, revistas e livros. Aonde você encontra esse tipo de material aqui em Poços? As bibliotecas municipais fornecem esse tipo de publicação? Basicamente, aqui em Poços, o lugar onde há um repositório de coisas antigas, né, de publicações antigas, é a biblioteca do Museu Histórico e Geográfico. Ali, eu praticamente, trabalhando, eu escrevi 10 livros sobre Poços. Praticamente os 10 livros eu escrevi ali, pesquisando nos jornais, nas revistas. Claro que, por exemplo, muita coisa eu tive que sair daqui para ir buscar fora, né? Ia ao Rio de Janeiro, ia a São Paulo, ia a São João del Rei, e vários lugares. Quando eu escrevi um livro, Minas em Pedaços, por exemplo, eu rodei Minas inteirinho para pesquisar e escrever sobre os movimentos separatistas em Minas Gerais. Mas as coisas daqui, nós ainda temos assim, um bom acervo capaz de atender às necessidades das pesquisas nossas. Uma coisa, por exemplo, que eu acho importante e que recomendaria a todos aqueles que escrevem e pesquisam, que nós temos, por exemplo, nas faculdades tem uma disciplina chamada Metodologia do Trabalho Científico. Essa disciplina ensina as pessoas a pesquisar e, inclusive, citar a fonte da pesquisa, coisa que muitas vezes a gente não vê aqui nas revistas, nos jornais. Por exemplo, o pessoal vai num livro meu, tira, recorta e cola. Né? Como se ela tivesse escrito. Como se ela tivesse escrito aquilo. Sim. A citação da fonte é importantíssima, porque, inclusive, assim, não só valoriza o seu trabalho, como valoriza também o trabalho do autor, que também teve o trabalho de pesquisar. Né? E eu estou vendo aqui no livro aqui do Visitantes, tem todas as referências bibliográficas, né? Tanto de livros quanto de jornais e até de site. Né? Você até cita o site da academia.org.br. E de fotografias também. Onde eu sim, também tem toda a lista, o crédito fotográfico, né? De todas as fotos aqui. Muito legal. Porque isso é importante, sabe? Mostra que há uma pesquisa séria, que não foi feita ao acaso, né? Eu não estou criando nem inventando coisas, isso é fundamental. Hugo, 41 personalidades, eu vou ler rapidamente aqui para o pessoal ver o que tem aqui de conteúdo no livro, eu vou falar os nomes mais conhecidos. Tem aqui o Olavo Bilac, tem o Padre Vitor, tem o Rui Barbosa, tem o João do Rio, cronista, muito conhecido na década de 20, né? Veio se tratar aqui. Tem o Santos Dumont, Ari Barroso,
Rubem Braga, Darcy Vargas, tem aqui também Menotti Del Picchia, o escritor, Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares, o governador do estado, Getúlio Vargas, Procópio Ferreira, Oswaldo Aranha, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, a seleção brasileira, né, que veio fazer. Essa aqui você está citando as duas passagens dela? 58 e 82? Só 58. Só 58? 58 que marcou. Assim, por quê? Porque ela foi campeã, né? Ela foi campeã do mundo. Né? E completando aqui o Guimarães Rosa e o Camargo Guarnieri. Qual dessas aqui que deu mais trabalho de você localizar passagens históricas deles aqui por Poços? Desses que eu citei, que você se lembra aí de cabeça? Olha, assim, praticamente todos, sem exceção. Por quê? Eu lia, por exemplo, a menção de uma pessoa que tivesse vindo aqui, por exemplo, Getúlio Vargas. Aí eu tinha que pesquisar a respeito dele, né, e as circunstâncias em que ele veio aqui, né, e a razão disso. Então, por exemplo, muitas razões da vinda dele aqui era porque a esposa vinha, né, e às vezes também de caráter político, porque eles faziam muitas reuniões aqui. Né? Cidade tranquila, um espaço urbano, vamos dizer assim, atraente, né? Não havia muita... a imprensa não fervia em cima, vamos dizer assim. Né? Então esse pessoal aqui era um lugar bom porque, inclusive, era distante da própria capital mineira, né? Bem longe de Belo Horizonte, então dava para... Naquela época era mais longe ainda. Mais longe ainda. Né? Hugo, eu estou vendo aqui na lista aqui de personalidades que você incluiu no livro, eu sempre ouvi falar da vinda aqui a Poços da Carmen Miranda, né? Principalmente ali por conta de apresentações no Palace Cassino. De fato ela veio aqui em Poços? Veio, ela esteve aqui, tem fotografia dela cantando na Rádio Cultura, né? Deve ter gravações, não sei se ainda tem isso no acervo da Rádio Cultura. Mas assim, a presença dela aqui é uma presença mais profissional. Entendi. Sabe? Ela fazia um circuito. Por exemplo, é como se um artista hoje em dia simplesmente viesse fazer um show, aqui, né? Fazia um show e vai embora. O Ari Barroso, por exemplo, esteve aqui fazendo um circuito de Santos, Poços de Caldas, Araxá e tal. Mas quando chegou aqui, ele ficou, porque o Nico Duarte, que tinha o Cassino ao Ponte, que é onde é hoje o prédio do Bauxita, convidou para permanecer aqui, porque ele precisava de um pianista. E o Ari Barroso aceitou o convite e ficou aqui praticamente um ano. Né? E nesse período, apesar das pessoas não terem conhecimento, eu tive esse conhecimento conversando com a filha do Ari Barroso, ele aprendeu composição musical com o Nico Duarte. Né? Saindo daqui, ele já no Rio de Janeiro já começou a compor. Né? Hugo, você falou, a gente estava falando da Carmen Miranda, você falou que ela teve aqui em Poços mais de passagem profissional, né? E tem uma das personalidades aqui do livro, é a cantora argentina Libertad Lamarque, né? Eu estou vendo aqui que você citou que ela teve aqui em Poços entre janeiro a março de 45. Então, ela não veio simplesmente para fazer shows, ela permaneceu um período. Ela veio aqui, apresentou-se cantando e ficou aqui para fazer uma temporada de repouso. Tá? Isso foi em 45. Isso em 45. Inclusive o seu Oscar Nassif, pai do Luiz, fez uma breve entrevista com ela, né? E que ficou registrado em jornais da época. Entendi. Hugo, outra personalidade relevante, né, que todo mundo conhece praticamente, é o Santos Dumont, né? Como é que foi a passagem dele por aqui? A mesma coisa. O Santos Dumont esteve aqui por um período para fazer tratamento. Ele estava depressivo e veio em busca de sossego, tranquilidade, paz e também em busca das águas, né?
Aliás, é fundamental colocar o seguinte, que quase todos esses visitantes, eles vinham aqui por causa das águas termais. As águas tinham uma importância muito, muito grande. Aliás, foi através das águas que Poços de Caldas se projetou não só no Brasil, como no exterior, né? O Santos Dumont esteve hospedado aqui, ele tinha um parente aqui, que é como é que chama? O Santos, sei lá, tem até uma rua com o nome dele. Marçal Santos. Marçal Santos. Era primo do Marçal Santos. O Marçal Santos era casado com uma junqueira. E ele esteve aqui, permaneceu por um período, depois saiu daqui, parece que foi para São Paulo, para Barus ou Guarujá, uma coisa assim, e por lá ele faleceu, né? Mas sempre, assim, a grande maioria desses visitantes vinham em busca de tranquilidade, de paz, para usar as águas, né? No sentido de da cura para os seus males, sejam males do corpo ou do espírito. Hugo, e também, né, uma coisa que ajudou muito, né, na fama de Poços de Caldas como estação de cura, foram pessoas que vieram, né, se curar aqui em Poços de Caldas e depois escreveram sobre a cidade. Eu vou citar 3 casos aqui que constam no livro, que eu estou folheando aqui: o Carlos da Maia, o Mário Rodrigues e o João do Rio, que talvez seja o caso mais conhecido, né? O João do Rio, por exemplo, veio para cá para fazer um tratamento, ele ficou por um período grande e proporcionou a escrever praticamente um livro, um romance sobre Caldas, né? Sobre a cidade, né? E é uma ficção, naturalmente, mas tem outro também que escreveu sobre Poços de Caldas, Estou vendo que o Coelho Neto escreveu também. Coelho Neto, por exemplo, fez um romance, né? Sobre Poços, né? Também a personagem veio em busca do tratamento, porque ele era infértil. Uhum. E o tratamento que ele fez, depois ele recuperou. Aí o médico, que no romance chama-se Lino, que é o doutor Pedro Sanches, fala com ele: tá vendo, você veio para cá, a tranquilidade te trouxe a paz e a virilidade novamente. Né? E outra personalidade que também teve aqui para se tratar, né, que eu estou vendo aqui no livro, foi o Padre Vitor, né? Ali no comecinho, né, do surgimento de Poços de Caldas, em 1904, né, teve para cá. Ele também veio em busca de tratamento para uma doença que ele tinha. Veio, não resolveu o caso, e ele voltou para Três Pontas e pouco tempo depois ele morreu. Mas o caso dele já era um caso já mais grave, né? E que não tinha condições de cura. Tanto que eu estou vendo aqui que logo depois ele faleceu, né? Em 1905 ele já faleceu lá em Três Pontas, né? Ele foi sepultado na Igreja Matriz de Três Pontas. Mas, Hugo, só fugindo um pouquinho da temática do livro aqui, mas ainda assim falando sobre esse assunto, você acabou de dizer, né, que a maioria dessas pessoas que vieram visitar Poços de Caldas foi com o objetivo, né, de procurar alguma cura, né, para melhorar a saúde e tudo mais. Você acha que ao longo dos anos a água de Poços de Caldas, que eu acho que é o carro-chefe do município em todos os tempos, ela não é bem explorada pelo município em termos assim, tanto turísticos quanto comerciais? Exatamente. A água termal, ela é. Ela tem propriedades curativas, né, para diversos males do corpo. Só não é exatamente explorado, porque os médicos termalistas praticamente desapareceram, hoje não tem mais, né? O único médico termalista que eu conheço, que é especialista, é o Marcos Untura. Que inclusive foi diretor dos serviços termais, exatamente, né? Tirou o Marcos Untura, nós não temos. Aí o Marcos Untura viaja o mundo aí
desenvolvendo coisas, né? Desenvolvendo um trabalho sério em torno de águas termais, né? Não necessariamente a água sulfurosa, porque Sim. aqui é água termal sulfurosa, mas você tem Caldas Novas, você tem Araxá, você tem diversos lugares em que existe a água termal, né? Olímpia, né? Uma cidade... Mas sulfurosa só Poços de Caldas. Só Poços né? de Caldas. E tem propriedades. Eu não entendo do assunto, mas eu me curei de um reumatismo tomando banho nas termas, né? Eu tinha reumatismo desde criança, isso desapareceu. E então, acredito assim, falta um trabalho sério de, vamos dizer assim, de marketing, né? Vamos colocar em torno das águas termais, da importância dessas águas, né? E que possa atender às necessidades. Lá atrás vinha gente do Uruguai, da Argentina, do Brasil inteiro, com todas as dificuldades de transporte, vinham aqui para usar as águas, porque hoje não. Nós somos muito mais inteligentes hoje do que no passado, muito mais informados, né? E, no entanto, falta assim, um trabalho mais sério, né? Não só na questão da exploração da água termal como tratamento medicinal, mas também como um atrativo turístico, né? E eu estou falando dessa questão aí das águas, eu perguntei para o Hugo assim, essa relação água e turismo, porque pouca gente sabe, mas o Hugo Pontes, ele foi coordenador do curso de turismo na PUC, né? Quando a PUC surgiu aqui em Poços, lá no final da década de 90, o Hugo Pontes foi praticamente um introdutor, né, do curso de turismo aqui, né? Então você tem conhecimento em relação a essa questão e sabe que realmente Poços está aquém, né, do potencial, né? Ah, sim. A cidade precisa investir muito na questão do turismo, né? Porque a vocação da cidade é o turismo. É o turismo, né? Não adianta a gente tentar ficar falando em termos de indústria, porque a indústria ela é importante, mas nossa logística aqui é complicada, né? O escoamento de produto, de uma produção industrial aqui é difícil, nós não temos rodovias suficientes, né? Estamos longe de tudo, né? Longe dos grandes centros, né? Diferente de Pouso Alegre, de Varginha. Extrema, né? Extrema. Está tendo o maior PIB do sul de Minas, exatamente. Né? Então, Extrema, por exemplo, em 30 anos, Extrema virou uma... Mas por quê? Porque ela está encostada em São Paulo, as indústrias, as empresas de São Paulo estão... O pessoal está brigando lá para ocupar o espaço, né? Uhum. E não precisa nem a prefeitura se oferecer, fazer força, eles vêm, né? Agora, o nosso investimento aqui deveria ser fundamentalmente no turismo, né? Porque é uma cidade com a vocação turística, ela nasceu como vocação turística, né? É como Araxá, a mesma coisa. O que Araxá tem? Araxá tem uma exploração lá de nióbio, né? Um mineral, e só. O resto vive em função do turismo. Caxambu vive em função do turismo, em função das suas águas, né? São Lourenço, Lambari, né? Então, nossa região ela é privilegiadíssima, porque ela tem coisas que às vezes o resto do Brasil não tem, que você vai encontrar só no exterior, muitas vezes, né? Então, nosso produto, né, a ser vendido é exatamente o turismo. Eu sempre uso o termo aqui quando a gente apresenta o programa Pautando, né, e a gente vai conversar a respeito de turismo, eu sempre uso o termo turismo piloto automático aqui em Poços, né? Ou seja, não se está fazendo nada de diferente, mesmo assim os turistas continuam vindo para cá. A gente vê, por exemplo, aí,
junho e julho, por exemplo, desse mês, a cidade esteve cheia em vários períodos, né, Hugo? Sem nada de diferente, né? Apesar do que Poços de Caldas agora passou para o conceito A em turismo, né? Só tem 3 municípios em Minas que são conceito A, né? Uberlândia, Poços e Belo Horizonte. Mas mesmo assim, né, a gente tem a percepção que ainda falta muito a se fazer para que realmente Poços tenha um turismo mais efetivo, né, Hugo? É a infraestrutura, né? Que tinha lá atrás, na década de 70, quando eu vim para cá, a cidade tinha uma infraestrutura turística invejável. Ela foi se deteriorando com o tempo, né? E não houve uma recomposição, né? Acredito que há possibilidade, né, de se fazer alguma coisa nesse sentido, desde que haja vontade em querer fazer. Não estou falando nem de vontade política, não. É o desenvolvimento voltado para o turismo e o investimento na infraestrutura, né? Isso é fundamental. Nós precisávamos aqui, por exemplo, de um centro de convenções, né? Nós não temos espaço aqui. Se precisar fazer alguma coisa grande aqui, não é possível, né? Caxambu, que é uma cidade pequena, tem um centro de convenções lá que abriga 2, 3 mil pessoas num evento, né? E a cidade é pequena. Podia, naturalmente, aqui ter um centro de convenções capaz de receber. Porque lá na década de 70, por exemplo, os grandes eventos não eram com mais de 500 pessoas, né? Hoje não, os eventos hoje demanda milhares de pessoas, né? Um espetáculo de show de artistas tem que usar o quê? Usar o estádio, né? Mas se eu precisar fazer um evento menor, com uma orquestra, por exemplo, você não tem espaço. Não tem esse espaço. Tem que fazer na rua, né? Atrás do Palace, né? Então, é uma coisa que deveria haver uma preocupação maior em investir em equipamentos turísticos. Hugo, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje aqui, já tem um próximo livro aí no prelo ou ainda não? Eu tenho um livro pronto. Eu estou esperando o pessoal lá do Vila Nova decidir o que vai fazer. Que é a história do time de futebol... Do clube, né? Do clube, Vila Nova. E, por consequência, escrevi também a história do bairro, né? Então, eu estou esperando que eles decidam o que vão fazer, né? Se vão publicar, né? O livro está pronto, está na mão deles. Agora, depende deles lá, não depende de mim, né? E outra coisa que eu tenho pensado em fazer é um livro meu, com os meus trabalhos, né, ao longo dos anos, em relação à minha literatura, que é o poema visual, né? Esse livro tem uns 10 anos que eu estou ensaiando, né, e até agora eu não tive... Assim, não gostei do que eu fiz até agora. Eu preciso retomar, reavaliar o que eu fiz e organizar. A base está pronta. Então, quando você lançar esses 2 livros, eu te chamo de novo, que a gente faz outra entrevista, né? A gente faz uma entrevista aí do Vila Nova, a gente pode incluir até o livro que você escreveu sobre a Caldense, né? Porque o assunto é esporte, né? E tem muito assunto aí para falar de esporte depois também. Já que você tocou no livro da Caldense, eu considero, por exemplo, de todas as pesquisas realizadas aqui em Poços sobre a história de Poços, porque essas histórias são estanques, né? A Caldense, a Associação Comercial, uma outra coisa. Mas de todos os livros, o que mais me deu satisfação efetivamente foi escrever a história da Caldense. Associação Atlética Caldense Histórias e Glórias. Por quê? Primeiro que, assim, o convite partiu do Laércio Martins, né? E quando ele me propôs escrever, eu falei, Laércio, tem tanta gente aí que pode fazer isso, eu não sou daqui e tal, entendo de futebol, mas eu falei, não, eu faço questão absoluta, né? E fiz uma pesquisa grande e tal. Na segunda edição, ele já quis que fizesse por causa do campeonato de 2002, né?
ampliei o livro. Né? Acredito, por exemplo, assim, que tenha sido de todos os trabalhos que eu fiz o mais difícil, né? E o que ficou mais completo. Né? Para mim é uma satisfação muito grande ter feito isso. E toda vez que se toca na história da Caldência, eu não posso esquecer do Laércio. Né? Ele que insistiu, ele que quis, né? E se ele, por exemplo, não deixou nada para a Caldense, vamos colocar entre aspas isso, o livro e a história da Caldense, graças a ele. Para sempre, Eli. Para sempre. Hugo, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que foi muito legal, né? Você falou mais uma vez sobre Poços de Caldas. A gente sempre destaca Poços de Caldas aqui nos nossos programas. E semana que vem a gente está de volta, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, aqui na página do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade aqui no Facebook. O endereço é só digitar ali, facebook.com/Jornal da Cidade. Quem quiser assistir de novo essa entrevista com o Hugo Pontes ou qualquer outra entrevista do nosso JC Entrevista, é só entrar na nossa página aqui no Facebook, entra ali no campo aba, na aba Vídeos, né? Tem todas as entrevistas que a gente faz aqui no Resgatando, no Pautando e no JC Entrevista. Também essa entrevista está disponível no nosso site, no Jornal da Cidade, é jornaldacidade1.com.br e no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.